E hoje falaremos sobre conhece-te a ti mesmo, a importância de nos conhecermos. E nós iniciamos com a passagem do atire a primeira pedra, em que escribas e fariseus flagraram uma mulher em adultério, traindo seu marido. E esses escribas e fariseus pegaram essa mulher e levaram essa mulher até Jesus. E ali formou-se uma grande multidão em torno. E aí eles fizeram uma armadilha para Jesus. Eles fizeram a seguinte pergunta: Jesus, pela lei de Moisés, nós temos que matar essa mulher. A mulher, quando é pega, quando é flagrada em adultério, Moisés nos ensina que nós devemos lapidá-la. E o que você diz sobre isso? Olha a pergunta que fazem para Jesus. E se essa pergunta fosse feita para nós, o que nós responderíamos? Se falasse assim para a gente: fulano fez tal coisa, ciclano fez tal coisa, o que você diz sobre isso? Será que nós não somos os primeiros a jogar lenha na fogueira, a criticar o outro, a fazer julgamentos precipitados muitas vezes? O que nós dizemos quando as pessoas vêm e falam mal de outra? Mas enfim, perguntaram para Jesus. E o que Jesus respondeu aos escribas e fariseus? Com 11 palavras perfeitas, ele define toda a situação. Jesus disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Foi isso que Jesus falou. E quando Jesus fala isso, ele faz as pessoas que estavam ali em volta, já com uma pedra na mão, pronto para lapidar aquela mulher. Jesus faz o que com essas pessoas? Força as pessoas a pensarem, a raciocinarem, a refletirem, a interrogarem sua própria consciência. Será que eu tenho algum pecado? Será que eu estou apto a atirar a primeira pedra? E a resposta é que a consciência de cada pessoa que estava ali, já com uma pedra na mão, qual que é a resposta que a consciência de cada uma delas deu? Não, você não está apto a atacar a primeira pedra porque você tem pecados. Mas o que Jesus fez? Fez as pessoas refletirem. E nós, mais de 2000 anos depois, costumamos refletir sobre as nossas ações, sobre o nosso cotidiano, sobre tudo que estamos fazendo? Ou não paramos e refletimos? Não paramos e não interrogamos nossa consciência nunca? Acabamos vivendo uma sucessão de dias mais ou menos interessantes, sem pararmos, pensarmos o que podemos fazer para progredir. Voltando lá 2000 anos, aquelas pessoas então pararam e pensaram, e uma foram largando aquela pedra, até que ficou somente Jesus e a mulher adulta. E aí Jesus pergunta para aquela mulher: onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? E a mulher responde: não, Senhor. E aí Jesus, então, para fechar: eu também não te condenarei. Vai e de futuro não tornes a pecar. Estão vendo aquele dedo em riste que tem ali na figura? Aquilo é apontar, é criticar, é julgar. A gente costuma fazer isso para as outras pessoas? Sim ou não? Costuma muitas vezes. A gente gosta de fazer isso. Então, nós costumamos julgar os outros? Se sim, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Não julgueis a fim de não serem julgados. Porque nós seremos julgados na mesma medida, na mesma intensidade, com a mesma régua com que nós julgamos os outros. E temos também a lição do argueiro e a trave no olho. O argueiro é um cisco, uma coisa pequena, é um nada. E a trave é uma coisa grande, uma coisa que inclusive atrapalha a visão. E aí nós temos no capítulo 10 do Evangelho a lição: como é que vedes um cisco, como é que vedes um argueiro na trave do olho do vosso irmão, vós que tendes ainda uma trave no vosso? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixe tirar o cisco do teu olho,
Eu que ainda tenho uma trave no meu. Se eu ajo dessa maneira, eu sou hipócrita, que devo primeiramente tirar o cisco do meu olho, para somente depois pensar como eu posso ajudar o meu irmão. Pergunta: é mais fácil ver os nossos próprios defeitos ou os defeitos dos outros? O que é mais fácil? Dos outros. Dos outros? Então tem uma fábula chamada Fábula dos Dois Alforjes. Alforje é um colete que tem um bolso na frente e um bolso atrás. Nessa linha de raciocínio, o defeito dos outros a gente guarda na frente ou atrás? Na frente, onde a gente enxerga, é ou não é? E os nossos próprios defeitos a gente guarda onde? Atrás, onde a gente não vê, não enxerga. Então a fábula dos dois alforjes. Fábula é uma história recheada de fantasia que normalmente traz um fundo moral. Então nessa fábula de Jean de La Fontaine, nós temos Deus convocando todos os animais diante dele, lá na floresta, todos os animais. Qual que era o objetivo dessa convocação? Cada animal deveria apontar em si próprio um defeito, para que assim Deus pudesse corrigir essa imperfeição. Vocês acham que algum animal apontou em si próprio algum defeito? Não. Mas todos apontaram defeito nos outros. Todos. O primeiro deles foi o macaco. O macaco estava contente da vida com seu aspecto. Cabeça, tronco, membros. Mas ele criticou a deselegância dos ursos. Ele, macaco, era bonito, mas o urso era muito feio. E aí Deus foi para o urso. E o urso, inclusive, se gabava do seu porte avantajado e tudo mais. Mas ele fez duras críticas ao elefante. Ele achava que o elefante era um animal muito grandalhão, aquelas orelhonas, aquela tromba, um animal feio. E aí Deus foi para o elefante. E o elefante criticou a gordura da baleia. E assim foi. A formiga criticou a pequenez da larva. E percebam que esses animais estavam agindo como nós agimos. Observe. O elefante criticou a gordura da baleia. Ele que também era gordo, correto? A formiga criticou a pequenez da larva. A formiga que também é pequena. Nós muitas vezes criticamos o egoísmo do nosso irmão. Nós que ainda também somos egoístas. Mas o nosso egoísmo está aqui no bolso de trás. A gente não vê. E o egoísmo do nosso irmão está aqui na frente. Eu estou vendo o tempo inteiro e está me incomodando. Só que tem uma outra diferença. O egoísmo do meu irmão que está aqui no bolso da frente é do tamanho de um cisco. E o meu egoísmo é do tamanho de uma trave. Está caindo para fora do bolso de trás ali. Mas eu percebo somente o do meu irmão. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Todo mundo aqui quer melhorar nessa vida, não quer? Todo mundo aqui quer resistir à atração do mal, não quer? Qual que é o meio? A resposta. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Quem disse isso? Sócrates. O que é conhecer a si mesmo? É conhecer nossos potenciais, o que nós podemos fazer para sempre estar fazendo mais. E também é conhecer as nossas limitações, conhecer nossos próprios defeitos. Para fazer o que com esses defeitos? Opção A: varrer para debaixo do tapete e fingir que a gente não tem defeito. Opção B: pegar esses defeitos e transformar em qualidade. Pegar os meus vícios e transformar em virtudes. Pegar minhas limitações e transformar em potenciais. Opção A ou opção B? Com certeza opção B. Eu preciso conhecer minhas limitações, conhecer defeitos e vícios para transformá-los. Só que infelizmente a maioria de nós é um ilustre desconhecido de nós mesmos. Nós não nos conhecemos.
é como a história do Horácio. Conhece o Horácio já não? Dos gibis. Então, é um dinossauro verde. E certa vez, num passeio dele, ele encontrou um espelho incrustado ao pé de uma montanha. E ele começou a se olhar nesse espelho. E aí começou a reparar nele e viu perninhas curtas, bracinhos minúsculos, cabeção enorme, olhos esbugalhados. Pensou melhor, tudo bem, deve ser um daqueles espelhos que deformam a gente. E ele achou que ele não tinha aqueles defeitos todos. Ele achou que ele não tinha aquele bracinho minúsculo, aquele olho esbugalhado. Ele achou que era somente o reflexo do espelho. Que o espelho estava enganando ele. Mas não. E nós temos espelhos assim em nossa vida? Temos dois. Tá? Dois espelhos. Vou falar primeiro desse. É a nossa consciência. Primeiro espelho. O que a nossa consciência faz por nós? A nossa consciência aponta a nossa deformidade moral e aponta o melhor caminho a ser seguido. Ok? Fui no mercado, estou lá fazendo minha compra e o caixa me dá R$1 a mais de troco. E eu percebo que ele deu essa moeda a mais. Eu pego, estou colocando no bolso e estou indo embora. O que a minha consciência diz? Vai devolver? Aliás, ela não diz, ela grita dentro de mim: devolva esse dinheiro. A nossa consciência aponta deformidade moral, desonestidade. E a nossa consciência aponta o melhor caminho a ser seguido. Volte lá e devolva o dinheiro, não é certo ficar com esse dinheiro. E aí o que a gente faz? A gente tenta enganar a nossa consciência, tenta justificar. Ah, mas é R$1 só, que mal vai fazer? O dono do mercado não vai cobrar do caixa. Tem tanta gente lá roubando milhões. Daí a gente tenta enganar a consciência. Tenta achar que a consciência é como esse espelho, que está deformado. Mas não está. Quem está deformado é o nosso caráter, que não quer devolver. Com toda certeza, o correto é voltar lá e devolver aquele dinheiro. Tem gente roubando milhões, tem, mas a sociedade é corrompida de baixo para cima. Só tem pessoas roubando milhões porque existem pessoas roubando centavos. Então a gente precisa voltar lá e devolver. E a nossa consciência não está deformada. Falei de um espelho, correto? Tem outro, não tem? O outro espelho, as outras pessoas. Quando a gente age de determinada maneira, não tem sempre um lá dizendo: ah, você devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, não tem? Tentando refletir a nossa conduta, sempre tem. E, lógico, a gente não pode dar ouvido para tudo que nos falam, senão a gente não vai conseguir viver. Não vai conseguir. Mas alguma coisa do que os outros dizem, pai, mãe, parentes e até os inimigos, entre aspas, algumas coisas do que as outras pessoas dizem, a gente pode aproveitar e pode valer muito para o nosso crescimento, muito mesmo. E para a gente saber o quanto de vício, o quanto de vicissitude a gente ainda tem em nossa vida, a gente tem que olhar as nossas ações nos mínimos detalhes. É no R$1, é no 1 centavo que eu tenho oportunidade de roubar, que eu vou me conhecer de verdade. Difícil ainda se conhecer, sim ou não? É difícil. Então Kardec faz o quê? Ele aprofunda a questão 919. Ele cria 919A. Conhecemos toda a sabedoria da máxima: conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se. Qual o meio de consegui-lo? Quem responde essa é Santo Agostinho. Santo Agostinho diz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Todas as noites antes de dormir, eu fazia uma análise dos meus atos. Eu analisava tudo que eu tinha feito durante o dia, as coisas boas, as coisas ruins,
a consequência de cada ato, o bem que eu deixei de fazer, o que já é o mal, e tudo que eu poderia vir a melhorar no dia seguinte. Santo Agostinho fazia essa análise todas as noites. Podemos dizer que Santo Agostinho se conhecia? Sim, Santo Agostinho se conhecia. E nós fazemos essa análise diária? Sim ou não? Fazemos essa análise semanal, mensal, anual. Tem gente que passa uma encarnação inteira sem refletir sobre sua conduta, sem interrogar sua consciência sobre seus atos, sem pensar o que pode vir a melhorar. E essa pessoa não progride, não melhora, não evolui. Vamos fazer um teste para ver como é que a gente está, como que a gente é. Agora para vocês pensarem, tá? Eu sou caridoso ou eu sou egoísta? Pensaram já? Pensou? Eu sou caridoso ou eu sou egoísta? Muita gente acha que só porque vai lá dar um pão para um necessitado todo dia, já é caridoso. Lógico, isso é importantíssimo. Você dá com amor. Mas isso é apenas um ingrediente da verdadeira caridade. É um pedacinho da verdadeira caridade. O que é caridade? Questão 886 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: como Jesus entendia a caridade? E os Espíritos citam 3 pontos. Primeiro, benevolência para com todos, indistintamente, sejam pessoas boas ou sejam pessoas más, sejam pessoas com status ou sejam pessoas sem status nenhum. É benevolência para com todos, sem olhar a quem, sempre. Segundo ponto, indulgência das imperfeições alheias, cientes que todos nós estamos numa marcha evolutiva. Uns estão mais adiantados, outros estão mais atrasados, mas todos, sem exceção, estamos em processo de aprendizado. Estamos aprendendo ainda. E quem está mais adiantado tem que ter paciência com aquele irmão mais atrasado, tem que ter respeito com aquele irmão mais atrasado. E o terceiro ponto, perdão das ofensas, seja elas quais forem. Ok? Agora a caridade ganhou um novo lugar, não ganhou? Não é somente mais dar o pão. Agora olhar, a caridade é tudo isso aqui. E eu sou caridoso ou sou egoísta? Então, vocês sabem que foi o apartheid? Problema racial entre negros e brancos na África do Sul. O apartheid entrou em colapso no início da década de 90. Os negros e brancos se odiavam naquela época. E aí foi instaurada a Comissão de Reconciliação e Verdade. Essa comissão tinha o dever e a atribuição de trazer justiça e paz àquela comunidade e julgar os casos que aconteciam. Um dos casos, um grupo de brancos, liderados por um homem chamado Van de Broek, pegou o filho de uma senhora negra. Esse grupo matou o filho dela e queimou em praça pública. Dali a alguns dias, esse mesmo grupo de brancos liderados por Van de Broek pegou o marido dessa senhora negra, matou e queimou em praça pública. A senhora negra tinha perdido filho e marido. E aí a Comissão de Reconciliação e Verdade prendeu o bando e colocou frente a frente a senhora negra e Van de Broek. Enquanto estavam preparando para sentenciá-lo, a comissão pergunta para a mulher, para a senhora, o que ela achava justo como punição. Se essa pergunta fosse feita para nós, e nós tivéssemos perdido filho, marido, esposa, irmã, mãe, vó, o que fosse, o que nós diríamos? É complicado, não é? Vamos lá, vamos recapitular.
verdadeira caridade. Primeiro ponto, qual que era? Benevolência para com todos. Segundo ponto, qual que era? Indulgência com as imperfeições alheias. Terceiro ponto, qual que era? Oi? Perdão das ofensas, sejam elas quais forem. A pessoa que é caridosa agora, faz o quê? Perdoa. E o que essa senhora fez? Essa senhora simplesmente disse: eu quero 3 coisas. Primeiro, quero que o Sr. Vanderbroek me leve até o local onde queimaram o corpo do meu filho e do meu marido. Eu quero juntar as cinzas e dar-lhes um enterro decente. Pedido normal, não é? Segundo pedido dela, observe que fantástico. Em segundo, o Sr. Vanderbroek tirou toda a minha família de mim. E eu ainda tenho muito amor para dar. Quero que ele venha 2 vezes por mês ao gueto e passe um tempo comigo, para que eu possa ser mãe para ele. É de arrepiar, né? E terceiro, quero que o Sr. Vanderbroek saiba que eu o perdoo. De 0 a 10, numa escala, essa mulher está quanto em relação à caridade? De 0 a 10. Vamos? Quanto? Nota 10. 10? Ou muito próximo disso. E nós estamos aonde? De 0 a 10. 2? Não, então aqui está ótimo, então, em Bolsonaro. Eu já dei essa palestra em centros que o pessoal falou que estava negativo. Então aqui, se a gente está 2, a gente já está no lucro. Enfim, caridade é uma coisa, egoísmo é outra. Se a gente percebeu que a gente tem muito ainda para chegar na caridade, a gente tem resquícios egoístas dentro de nós, não tem? Tem bastante. Egoísmo é uma limitação, é um defeito, é um vício que nós temos. O que eu faço com esse egoísmo? Eu finjo que eu não tenho e continuo vivendo? Opção A. Ou eu pego esse egoísmo e começo a transformar ele em caridade? Opção B. Transformo ele em caridade. E como é que eu faço agora? Questão 913. Qual que é o pior vício? O pior vício é o egoísmo. É dele que deriva todos os outros vícios. O egoísmo é a raiz de todos os males. Questão 917. Essa é para a gente prestar bem atenção. Qual que é o meio de destruir o egoísmo? A gente viu que a gente é egoísta, precisa destruir esse egoísmo. Como é que a gente faz? A predominância, o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Será que a gente não está dando um valor exagerado às coisas da matéria hoje? E é por isso que a gente tem tantas tendências egoístas? Se a gente desse menos atenção à matéria e mais atenção às questões do espírito, às questões da religião, às questões da boa conduta, com certeza a nossa vida seria bem melhor. Mais um teste? Ou chega? Tá bom já? Mais um, vamos lá. O que é egoísmo? É a pessoa que pensa em si. Orgulhosa é a pessoa que se coloca acima dos outros. E a pessoa de bem é aquela pessoa que tenta seguir pelo caminho correto sempre. E como é que eu ajo na minha vida diária? Na sociedade, a pessoa egoísta que pensa só nela, faz o que ela quer, não quer saber dos outros. A pessoa orgulhosa faz como quer e faz as outras pessoas engolirem o jeito de ser dela. E a pessoa de bem faz acima das próprias obrigações sempre. E a gente se enquadra onde? No trabalho. O egoísta explora tudo que ele acha em proveito próprio. O orgulhoso oprime o que vê. E a pessoa de bem produz incessantemente. Na amizade,
O egoísta utiliza situações em favor próprio. O orgulhoso clama por privilégios, já que ele é melhor que os outros. E a pessoa de bem renuncia ao próprio bem. Se sacrifica pelas outras pessoas, é abnegado. Na responsabilidade, o egoísta foge, não é com ele. O orgulhoso tiraniza, é daquele jeito e acabou. E a pessoa de bem colabora. E na dor alheia, o egoísta esquece. A dor não é dele mesmo, não é ele que está sofrendo. Então esqueça. O orgulhoso faz o quê? Condena, dedo em riste, critica, julga, viu, está sofrendo, merece. Isso o orgulhoso faz. E a pessoa de bem faz o quê? Faz como Jesus fez na passagem do atire a primeira pedra. Simplesmente ampara. Alguns conceitos. Kardec esclarece que o orgulho é a catarata que tolda a visão. O que é catarata? Sabe ou não? É uma doença. Então, dicionário lá. Catarata é embaçamento visual progressivo que pode levar à cegueira. Disso a gente tem o quê? Se eu sou um pouquinho orgulhoso, eu tenho a visão embaçada, concorda? E se eu sou muito orgulhoso, aí eu já me torno cego. Eu já não enxergo mais nada. E aí, aqueles dois alforjes, eu coloco os defeitos dos outros aqui na minha frente, mas eu tenho a visão embaçada. Eu sou cego. Eu consigo enxergar a realidade com algum discernimento, sim ou não? Não. Eu enxergo de maneira embaçada, da maneira que melhor me convém. É uma maneira que não é a real. Próximo conceito. Certa vez carregaram um burro com várias relíquias sagradas e saíram a diversas regiões com esse burro, num cortejo religioso. E onde essa comitiva passava, as pessoas se postavam em oração, as pessoas entoavam hinos, as pessoas aplaudiam. E dali um tempo, o burro começou a achar que o homenageado era quem? Ele mesmo. Achou que era ele. Achou que todo mundo entoava hinos para ele, todo mundo aplaudia ele e todo mundo reverenciava ele. E ele foi ficando orgulhoso. E quanto mais orgulhoso ele ficava, mais cego ele ficava. E aí veio o serviçal do sacerdote. Em todo mundo ali, ninguém estava mais suportando o burro. Veio o serviçal do sacerdote dar uma dica para ele. O serviçal do sacerdote vale como o espelho. Lembram lá do dinossauro verde, que enxergou um espelho e achou que estava deformado? Esse serviçal vale como espelho. Chegou lá e disse para o burro: por favor, burro tolo, afasta de tua cabeça que a ti são dirigidas as homenagens prestadas pelo povo. Porque eles fazem isso em homenagem às relíquias que tens em teu ombro, e não a ti, que apenas as carrega. Isso aqui para a gente refletir. Será que a gente não age como burro no nosso dia a dia? Vamos lá, a gente comprou um carro novinho e está lá desfilando com o carro. As pessoas que estão lá na calçada estão aplaudindo o carro, não estão? O carro. E eu estou achando que elas estão aplaudindo a quem? Ao motorista? Burro. Ao burro. Aí eu ganho um cargo novo. Eu subi agora. Eu sou chefe. E aí eu começo a me sentir orgulhoso, começo a me sentir acima dos outros. Só por causa de um cargo. As pessoas começam a aplaudir. Elas estão aplaudindo ao cargo ou ao burro? Ao cargo. As relíquias sagradas. E assim é com as nossas vestes, com os nossos carros, casas, cargos, títulos, o que for.
precisa ter humildade e saber que todos nós somos iguais. Todos nós. Só que o maior problema é que nós mesmos começamos a acreditar nessas ilusões mundanas. Nós acabamos enganando os outros, enganando a nós mesmos também. E aí a gente acha que ter o carro do ano é o máximo, ter dinheiro é o máximo, e começa a valorizar as questões materiais sobretudo, ok? Se eu valorizo as questões materiais sobretudo, eu caio no egoísmo. Lembra? E agora eu tenho que voltar. Para eu eliminar o egoísmo, eu preciso parar um pouquinho de valorizar as questões materiais. E aí vem as máscaras. A pessoa finge ser quem ela não é. Ela mente, ela finge. E qual que é o motivo que eu coloco uma máscara? Por que eu faço isso? Vamos lá. Faço isso para atrair pessoas. Tá certo? Se eu uso máscara, se eu finjo, se eu sou desonesto para atrair pessoas, eu apenas vou atrair pessoas interesseiras, pessoas mascaradas como eu. Então não adianta nada. Próximo. Faço para que não vejam minhas fraquezas. Também está errado. Porque a fraqueza não é algo para ser escondido, para ser varrido para debaixo do tapete. A fraqueza é algo que eu tenho que saber que eu tenho, para transformá-la em uma força minha. Então, próximo. Faço isso para ser amado. Se eu faço isso, dá certo? Também não dá. Porque eu vou ser amado por pessoas interesseiras, pessoas que não vão me amar de verdade. Próximo conceito. Para não estagnar. Se eu me considero pronto, não preciso aprender mais nada, sou professor da vida, eu aprendo alguma coisa a mais? Não aprendo mais nada. E aí eu estagno, eu paro a minha evolução. Parábola do cego que guia outro cego. Há cegos do corpo e há cegos do espírito. E se é horrível a cegueira do corpo, 1000 vezes pior é a cegueira do espírito. Vocês já viram por aí uma pessoa com deficiência visual levando outra pessoa com deficiência visual, conduzindo, sem nenhum anteparo, sem nada? Já viram? Se acontecesse isso, o que aconteceria a ambos? Cairiam no buraco. Ambos cairiam no buraco, ambos cairiam no barranco. E nós vemos o cego do espírito guiando outro cego do espírito por aí. Aí já temos montes. E aí temos a lição de Jesus. Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos guias de outros cegos. E se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. E agora, para a gente refletir, para a gente pensar, será que nós não somos os cegos de espírito guiando outros cegos, mas que nós precisamos urgentemente retirar a trave do nosso olho? Nós precisamos urgentemente parar de criticar, palpitar, direcionar e fuxicar a vida das outras pessoas. E por vezes conduzir essas outras pessoas ao barranco, para a gente refletir. E na dúvida do que fazer, estou lá no meio do caminho, não sei se sigo pela esquerda ou pela direita, pelo caminho da porta larga ou o caminho da porta estreita. Estou na dúvida, o que eu faço? Primeiro, consulte sua própria consciência, esse espelho. Tem uma questão do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta: na consciência. A lei de Deus está na nossa própria consciência. Então que nós possamos aprender a dar ouvido à nossa consciência. Se eu estiver indeciso de que maneira eu devo agir,
eu tenho que pensar também como eu qualificaria a ação se ela fosse realizada por outra pessoa, ao invés de por mim. Eu já vou ter um parâmetro bem interessante. Uma outra dica: escute o que as outras pessoas estão falando. As pessoas que você gosta, inclusive os inimigos, entre aspas. Muitas vezes, Deus coloca essas pessoas que nós não gostamos tanto perto da gente, justamente para que a gente seja divertido com maior franqueza. E aí estou na dúvida ainda, não sei por onde ir. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Deus colocou, qual o tipo de pessoa que Deus colocou entre nós até hoje para servir de guia e modelo, o tipo mais perfeito que tem? Essa foi a pergunta de Kardec. E a resposta dos Espíritos: Jesus. Guia e modelo. Então, se precisar de uma referência, pensemos como Jesus agiria nessa situação. E aí, com certeza, eu vou saber por qual caminho seguir. Para a gente refletir também. Eu sou realmente espírita? O que é ser espírita? É vir no centro, escutar palestra ou dar palestra, tomar passe, o que mais? Só isso? Capítulo 17 do Evangelho. Sempre perfeitos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Nós estamos nos transformando moralmente, querendo isso. Nós estamos empregando esforços para domar nossas más inclinações, nossos vícios, nossos defeitos. Se nós estamos fazendo isso, nós realmente somos espíritas. Se não estamos fazendo isso, nós apenas achamos que somos. E se eu não estou fazendo tudo isso, é urgente que eu faça, são chegados os tempos, é urgente que eu faça a minha reforma íntima. O que é reforma íntima? São 3 passos. O primeiro passo da reforma íntima é tudo isso que nós estamos falando aqui na tarde de hoje. É autoanálise, é se conhecer. O primeiro passo da reforma íntima é saber quais são as minhas limitações, quais são os meus potenciais, quais são os meus defeitos e quais são as minhas qualidades. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo qual que é? É transformar vícios em virtudes, defeitos em qualidades e assim por diante. E o terceiro passo qual que é? Nos tornarmos pessoas de bem. Sempre, todos os momentos, nas menores situações, nos detalhes da nossa vida, treinarmos, sermos pessoas de bem, pessoas que seguem pelo caminho correto, o caminho da retidão. O que é uma pessoa de bem? É aquela pessoa que interroga a sua consciência sobre seus atos. Já falamos disso, não falamos? De fazer análise diária dos atos. Pessoa de bem é aquela que tem fé no futuro e por isso coloca a sua preferência pelos bens espirituais do que sobre a matéria. Já que a matéria é efêmera, a matéria é passageira, a matéria é momentânea. Falamos sobre isso já ou não? Falamos. A pessoa de bem é benevolente para com todos. Falamos disso aqui já? É um dos itens da verdadeira caridade, benevolência para com todos. É indulgente para com as fraquezas alheias. Também falamos disso. É o segundo ponto da verdadeira caridade. O verdadeiro homem de bem não se envaidece da sua riqueza, das suas vantagens, ou seja, não se coloca acima dos outros, não é orgulhoso. Falamos disso aqui já também. E para a gente refletir, a história do Martim Gouveia. O Martim Gouveia era um jovem que desde cedo ele adquiriu um hobby.
roubar casas. Era assim que Martim Gouveia sobrevivia. Ia lá, roubava e aí comprava o que ia comer. E certa vez ele viu que tinha uma casa ali muito quieta. Resolveu assaltar aquela casa. Pulou o muro e já estava entrando na casa, se direcionando para o cômodo que ele julgava ter mais bens de valor. Que era o quê? O quarto. Ele já estava indo no quarto. Quando ele foi entrar no quarto, ele ouviu uma respiração profunda. Tinha alguém lá dormindo. Nessa hora, Martim Gouveia faz o quê? Ele tira um punhal do bolso dele e segura esse punhal. Ele estava pronto para qualquer coisa. E aí, a pessoa que estava lá dentro daquele quarto vislumbra Martim Gouveia através do lusco-fusco da porta. E diz bem assim essa pessoa: graças a Deus que você me ouviu, meu filho. Eu estava gritando aqui há tempos pedindo ajuda e ninguém me escutava para vir aqui me ajudar. Mas você me ouviu, entrou aqui na minha casa e agora vai poder me ajudar. E nesse instante Martim Gouveia se sente o quê? Perdido, não sabia o que fazer. O que ele fez foi guardar aquele punhal. E aí entrou no quarto, acendeu a luz. Era um senhor paralítico que estava lá. E esse senhor diz de volta: graças a Deus que você me ouviu. Foram enviados divinos, enviados da providência divina que te mandaram aqui. Meu filho, pegue um remédio, estou sentindo falta de ar. Leia algo que me conforte. E aí estendeu para Martim Gouveia um livro, encebado de suor e lágrimas. Era um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. E pediu que Martim Gouveia lesse. E condoído, comovido com aquela situação toda, Martim Gouveia começa a ler. E lê até altas horas daquela noite. E Martim Gouveia volta lá durante todos os dias para poder ler para aquele velhinho e para poder prestar todo tipo de assistência necessária. 5 meses depois desse episódio, esse senhor desencarna, deixando para Martim Gouveia todos os seus bens, a sua casa como herança. E mais do que isso, deixando o exemplo nos bons espíritos para Martim Gouveia. Martim Gouveia fez o quê? Reforma íntima. Fez ou não fez? Ele se transformou. E nós precisamos fazer urgentemente o quê? A nossa reforma íntima. Nós somos pessoas que ainda temos alguns defeitos, alguns vícios, e precisamos urgentemente nos tornarmos pessoas melhores. Para a gente encerrar agora, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Ok? Guardaram essa frase? Vamos pegar questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida? Melhorar nessa vida não é a mesma coisa do que realizar sua transformação moral? Sim ou não? É a mesma coisa. Podemos substituir? Podemos. E de resistir à atração do mal. Não é a mesma coisa que empregar esforços para domar nossas más inclinações? É a mesma coisa, não é? Podemos substituir ali na frase? Podemos. Então agora, refazendo a pergunta: qual o meio prático mais eficaz que temos para sermos verdadeiros espíritas? E aí a resposta continua a mesma. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Muito obrigado pela atenção.